Fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal, trazendo todo o pós-jogo e tudo que a mídia esportiva falou de São Paulo 1, Bolívar 1, empate do São Paulo lá na Bolívia, beirando o céu, com o gol dele, Arboleda, e óbvio, já quero que você deixe aí nos comentários, continua a mesma coisa? Odeia o Arboleda? Tá perdoado? Deixa aí nos comentários e diz também se você gostou do resultado. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, tem vídeo todos os dias no canal. A gente vai assistir o vídeo no final, tu sabe, eu volto, trago a minha análise, a minha opinião, e a gente vai falar sobre algumas boas surpresas do jogo de hoje. Crédito, deixa a descrição sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Nossa, vir por uma competição internacional, que o São Paulo tem os mesmos jogadores, uma outra contratação chegando, mas a base é a mesma que já teve mais resultado. E, então como reencontrar pelo menos um pedacinho desses resultados para livrar a equipe da zona do rebaixamento e talvez investir na Sul-Americana. Porque assim, o que o Campeonato Brasileiro oferece ao São Paulo hoje? O São Paulo primeiro pensa em não cair, legal. Depois Sul-Americana, ele já está na Sul-Americana. Mas Libertadores, hoje, teria que ser uma recuperação histórica, não acredito. Então é possível, talvez, investir mais na Sul-Americana. Ele tem que fazer, o que ele tem que fazer agora no jogo da volta é aquilo que ele não está conseguindo, que é ganhar jogos, e tem que ganhar. Ou, nos pênaltis, ele pode passar sem ganhar. Mas eu acho que o São Paulo teve um bom comportamento, a gente observando o que é jogar na altitude. Até o Eduardo Afonso estava preocupado no segundo tempo, porque eu vi ele entrou mais. Sabe quando você entra mais baixo? O Afonso... Fora o frio, né? O Afonso tem 800 anos de rádio. E tem experiências lá em cima também. Outra pegada, Ele tem tanta experiência na altitude que ele nem sente mais. Ele pode voltar, vai de novo, ele não precisa mais se adaptar. É rotina já. E é assim, então você sente. E era nítido no São Paulo, né? Mesmo gol, bola na entrada da área, demora para chegar, a marcação, mas acho que o resultado é excelente. Quando você vai para a altitude, se você fala, empate, na hora se abraça. Porque não é uma corrida em que todos saem do mesmo lugar. Alguém já saiu na sua frente e você tem que alcançar. Que é a equipe que joga lá e está acostumada. Então, acho que o resultado é muito bom e dá para passar, sim, até porque aqui é outro jogo, dá para fazer outro jogo. Sim, sim. Então, acho que teremos São Paulo na próxima fase. Bom lembrar, né, André, esse time do Bolívar venceu o Fluminense, nesse mesmo estádio, na fase de grupos da Libertadores. Ele cai para a Sul-Americana, mas ele vence o Fluminense lá por 2-0. E é o que a gente já falou aqui. Ganhou do Grêmio aí de 3-2. Claro, o Bolívar é um time que nos últimos anos se acostumou a fazer campanhas com algum destaque. Sim. Mesmo quando deixa o seu ambiente preferido, que é o jogo no Hernando Siles, com toda a altitude e os problemas causados. Mas você concorda comigo, André, que essa versão do Bolívar da pior. Eu também acho. Mas algumas incursões ao futebol normal que o Bolívar fez nos últimos anos, por normal, entenda-se, sem altitudes tão extremas como essa, fazem a gente respeitar mais e não dizer com tanta ênfase assim que não, esse time ao nível do mar é outra coisa, parece que é outra escalação e tal. Não é assim, a torcida do Grêmio sabe bem disso, mas concordando com os companheiros, principalmente na análise técnica a respeito da capacidade do Bolívar e o que o Calçade comentou sobre entender os momentos e os contextos, embora a gente esteja na era aqui no futebol brasileiro em que o nível de impaciência da torcida e o nível de senso de merecimento do cliente que vai ao estádio, independentemente do preço do ingresso, todo mundo se comporta hoje em estádio de futebol como se fosse alguém cujo entretenimento é uma exigência e uma responsabilidade, quase que uma obrigação do time que o cara foi ver jogar. Daqui a pouco a gente vai poder falar sobre o Fluminense, que jogou hoje também. Acho que o comportamento da torcida do Fluminense vai muito nessa linha também. Mas voltando, estamos na era da impaciência nível Master. Estratosférico. Até o líder do Campeonato Brasileiro tem seu treinador como alvo de uma
Nota da torcida organizada: acabou a paciência, fora Abel. Mesmo se o São Paulo fosse líder do Campeonato Brasileiro, o que é uma coisa completamente diferente da realidade, quase que inimaginável hoje, eu aceitaria esse resultado antes do jogo sem a menor dúvida e com toda satisfação. Não é só porque o São Paulo não vive um bom momento, tem dificuldade para ganhar jogos, a classificação no Campeonato Brasileiro não é satisfatória. O clube está em frangalhos do ponto de vista administrativo, como tantos outros. Não é só por isso. É porque você vai jogar na altitude contra os times bolivianos, até mesmo aqueles que não são tão bons, e o Bolívar atual não é tão bom, mas um empate faz com que o São Paulo seja favorito, se sinta favorito para a volta aqui no Morumbi, e eu acredito que o São Paulo estará na próxima fase. André, porque vão te... A questão do Abel, né? Atazanar nas redes sociais, e eu acho que a leitura que o André faz na hora que a torcida solta a faixa, né? Acabou a paciência. Era óbvio que seria em relação ao Abel, porque essa mesma torcida tem semana sim, semana não falada. Aí depois eles colocaram a segunda parte da faixa, que eu não sei se você chegou a ver, mas eu estou dizendo porque senão você vai começar a receber um monte de mensagem e tal. Eu acho, enfim, porque agora tem isso, temos estratégias de publicidade, de marketing, com agência de publicidade e torcida de futebol. Mas o que você falou, você se expõe a isso, você se expõe a isso. É isso. Vitor Birner, vamos lá. Diga. O Dorival hoje armou uma equipe, colocou 4 ali na região de meio campo, deixou na frente, você falou que podia entrar com o Vitor Sá, o Caleri, o Luciano e tal, não sei o quê. Ele entra com 4 ali no meio campo, 2 à frente, para promover um certo controle de jogo ali. Deu certo a estratégia do Dorival hoje, você olha e fala, deu certo, porque o Dorival também é um cara já muito cornetado. A gente vai falar de quem está recebendo cornetada no São Paulo. O Dorival é um deles. Deu certo? Hoje tinha algo para se fazer melhor? Eu acho que não, porque com o quarteto de meio campo, todos com alguma capacidade de controle de bola, o São Paulo conseguiu, enquanto teve condição física. E aqui eu vejo, por exemplo, algumas pessoas criticando, né? Eu recomendo que você procure os resultados do Santos do Pelé contra times bolivianos na Vila Belmiro e jogando na altitude. Sim. Era tipo 3-3 na altitude, 9-0 quando jogava na Vila. Faz uma diferença enorme. E você não tem como. Você tem 2 coisas que você não pode fazer quando você joga na altitude. Uma, permitir que o time adversário imponha velocidade ao jogo. Segunda, perder bolas na frente com suas linhas altas, com seus jogadores avançados, o que vai obrigar você a correr, ir e vir, e vai chegar um momento que você não aguenta mais. Então você tem que tentar levar o jogo numa condição melhor possível. Você tem que finalizar as jogadas todas as vezes que você tem a bola na frente, né? Finalizar significa ou fazer o gol, ou dar um tiro de meta, ou um lateral, nada que permita o adversário recuperar a bola e correr com ela para o seu campo. O São Paulo não permitiu o Bolívar fazer isso enquanto o São Paulo teve pernas. E o Dorival, para fazer isso, ele abriu mão de jogadores de velocidade. Todos os jogadores de velocidade do São Paulo, atacantes, estavam no banco de reservas. Ferreirinha, né? Vitor Sá, o Arthur não estava porque estava mais uma coisa, com esses jogadores, o São Paulo conseguiu fazer uma proteção muito interessante, em grande parte do jogo, a sua linha defensiva. Lembrando que o São Paulo tinha o Iago e o Domingos do lado esquerdo, uma dupla estreante, né, na altitude. Um jogador português, repito, que nunca jogou na altitude e ninguém sabe como vai reagir nessa condição. O jogador vai a campo, ele não sabe como vai reagir, você não sabe, o técnico não sabe, porque é uma condição fisiológica nova. Né? Se o cara já subiu lá 5 vezes e reagiu 5 vezes de um jeito X, você tem ideia de como ele vai reagir no jogo? Não sabe. Então, você dosar o jogo, né? Ter a bola um pouco mais, né? Pelo menos cadenciar o jogo, não ficar devolvendo a bola para o seu adversário e manter os jogadores atrás da linha da bola muitas vezes, é uma estratégia inteligente. E essa estratégia para mim funcionou. Inclusive o São Paulo chegou na cara do Bolívar 2 vezes tocando a bola, com passes lentos, curtos, até porque o Bolívar marca mal. Marca mal. O Bolívar marca mal. Se o Bolívar marcar assim no Morumbi, o São Paulo vai fazer alguns gols ou vai perder muitos gols na cara. São Paulo marcou bem. Então, eu acho que o São Paulo marcou bem. O que acontece é que chegou um momento ali no segundo tempo, seus 20, 25 minutos. Não dá mais. O time morre, não tem como acompanhar. O Bolívar começa a chutar um monte de bola de fora da área. Se você reparar na altitude, a bola, além da velocidade, ela cai de uma hora para outra.
Muita gente vai dizer que foi falha do Rafael, eu discordo. Não, e outro, o Rafael fez uma baita defesa no primeiro tempo numa bola difícil. Sim. Ela faz aquele zigue-zague. Nossa Senhora. Então eu não complicado. imagino... Também não acho que foi falha. Eu não imagino que o Dorival podia fazer diferente, quem sabe em algum momento tirar o Luciano um pouquinho antes, que não jogou mal, para colocar um jogador de velocidade, quando o São Paulo estava sofrendo um pouco mais recuado para ter contra-ataque. O Scaleri fez um bom jogo, protegeu a bola várias vezes, conseguiu segurar a bola. É um jogo muito mais contra a altitude do que contra o Bolívar. Eu não estou desprezando a equipe boliviana. É que essa equipe boliviana, o Bolívar, por exemplo, enfrentou o Palmeiras, por exemplo, recentemente em Libertadores. Era uma equipe melhor que essa, com mais toque de bola, com mais chegada à frente. Essa não tem. Essa é cruzamento, chute de fora, cruzamento, chute de fora. E acho que o São Paulo criou chances, cedeu de acordo com o que não conseguiu fazer fisicamente, o que é literalmente humano, literalmente uma questão fisiológica. E acho que o São Paulo sai dali, todo mundo falou aqui, com um resultado ótimo. E repito, o Paulo é muito favorito para se classificar. O Dorival não pôs um time para correr. Isso. É porque é insano você pensar num time para correr na altitude. Ele pôs um time para controlar, né? E até onde ele conseguiu, aí vem um gol de bola parada, né? Do Arboleda. Que é um defeito do Bolívar. Você pode ter trabalhado. O Caio Alves, inclusive, escreveu no Twitter antes que era um defeito, ou seja... E ele foi bem explorado. Então aí o São Paulo, poxa, a estratégia era perfeita. Um time para controlar e com 1-0 no placar. Aí vem uma queda de rendimento, porque o que as pessoas precisam entender é o seguinte: na altitude, ainda mais 3.600, nenhum jogador quem mora lá é outra conversa. Quem vem de fora, nenhum jogador vai atuar com 100% da sua capacidade. Seja ela boa, ótima, maravilhosa, mais ou menos, você nunca vai chegar perto disso. E o goleiro está no time também. E a bola, a resistência da bola é menor, então a bola viaja um pouquinho mais rápida e o tempo de reação do goleiro é afetado, porque ele faz parte desse contexto. Então, por isso que eles chutam de tudo que é lugar o tempo todo, porque eles sabem que os goleiros podem tomar gols assim. Então, o Dorival, entendo eu, que teve a estratégia correta, tentar controlar, conseguiu o máximo que ele pôde e saiu de lá com 1-1. Então não é um time que você não tem jogadores, você tem Caleri e Luciano mais projetados, e aí, cara, Nilton, Bobadilha, Pablo Maia, Marcos Antônio, os laterais podendo subir um pouquinho mais, mas sempre tomando cuidado. Acho que o São Paulo foi perfeito e com o tempo ele foi encontrando esses espaços que o Birner falou. Você vai identificando no adversário onde está o problema dele. E São Paulo foi bem. Lembrando que a fase é terrível no Campeonato Brasileiro. Sim. E quem sabe a Sul-Americana não pode ajudar a reestruturar o time. O São Paulo tem essa sequência nesse jogo com o Bolívar. No final de semana pega o Coritiba no Morumbi. Aliás... Difícil o jogo. É difícil porque o Coritiba é um... Acho que a terceira melhor campanha fora de casa. É um visitante complicado, complicado. E depois tem um jogo de volta ainda no Morumbi. Essa semana de viagem e tal, na outra semana já com um jogo no Morumbi contra o Coritiba. Pelo menos o Paulo vai poder jogar em casa. Exatamente, vai poder jogar em casa. Talvez as coisas já comecem a caminhar. A vitória hoje foi sobrevivência ou um jogo onde o São Paulo realmente, até certo ponto ali, controlou, surpreendeu aqueles que achavam que o São Paulo ia voltar derrotado? Tudo bem, William? Boa noite a você. O empate, só para fazer uma leve correção à sua abertura. Boa noite, Calçade. Boa noite, Jean, André. Boa noite aos fãs e às fãs do esporte. Ótima noite. Eu acho que o resultado é um bom resultado para o São Paulo. O Bolívar é um time bem fraco. O Lampe, goleiro do Bolívar no jogo contra o Grêmio, em que o Bolívar ganha no Sul, que se classifica no Sul, para fazer outra correção, fez uma atuação espetacular. Não é a média dele e dificilmente ele consegue reproduzir isso no Morumbi. Eu acho que o jogo hoje teve muitas boas notícias para o São Paulo. A primeira é sobreviver à altitude. Ali é muito difícil. O próprio gol do Bolívar é um gol que é fruto de altitude bem utilizada pela equipe da casa. Eles vinham insistindo, né? O Dorival promoveu algumas estreias. Sim. Para mim, Nilton e Domingos Duarte fizeram partidaça, ainda mais o Domingos Duarte, que deve ter sido a primeira vez na vida que sobe o morro para jogar aos 3.600 metros. Estreia na altitude, ia ser uma partidaça do São Paulo. Dorival fez um time hoje sem jogadores de velocidade, capaz de controle de bola. Enquanto o São Paulo teve pernas e fôlego, o São Paulo foi superior. O São Paulo criou algumas chances de bola de pé em pé num jogo
obviamente cadenciada porque não tinha velocidade. Outros jogadores do São Paulo foram bem e o São Paulo volta para jogar no Morumbi na semana que vem com um considerável favoritismo para ir à próxima fase. Concorda, Jean Oddi? São Paulo com considerável favoritismo. E agora é aquela história, né, Jean? Já que volta com esse favoritismo, podendo resolver em casa, vamos seguir na competição, né? Sem dúvida. Boa noite a todos. Concordo em relação ao favoritismo, acho que é indiscutível, né? Se a gente olhar para o que foi um jogo, acho que no fim das contas o empate é o resultado que reflete melhor o que foi a partida, mas a gente lembra, né? No São Paulo jogando nas condições que não são nada fáceis para ninguém. Acho que o São Paulo demonstra na sua escalação o fato de que vai levar a competição a sério. E aí é bom lembrar, né? É bom lembrar que o próprio Dorival Júnior, no ano passado com o Corinthians, sabendo que o Corinthians, no momento que ele sofria no campeonato, priorizava o Campeonato Brasileiro. Sim. Então, eu acho que é interessante também a gente olhar para isso. Claro que essa decisão, ela pode, e acho até que deve não ser apenas do treinador, mas é bom lembrar, embora o Dorival tenha dito que no Brasileiro a briga do São Paulo é mesmo contra o rebaixamento e tudo mais, acho que o fato dele escalar os titulares, de escalar o time principal contra o Bolívar, mostra a intenção de levar essa competição muito a sério. E, claro, mostra também o fato de que ele acredita que não é um bicho de 7 cabeças escapar dessa proximidade da zona de rebaixamento, né? O São Paulo, nesse momento, a 4 pontos da zona de rebaixamento no Brasileiro, e acho que, em relação a esse confronto, sim, o São Paulo está bem mais perto, acho que da classificação até do que estava no início do confronto, porque a gente não sabia como o São Paulo ia encarar, que time ia escalar. A gente sabe, como o Birner disse, o Bolívar é um time fraco, realmente, e por isso mesmo, acho que muito por isso também eu vejo o São Paulo como consideravelmente favorito para avançar para a próxima fase depois de jogar no Morumbi. Esse é um ponto importante, né, Calçade? É um time com várias limitações, o Bolívar, e o que a gente está vendo os lances mais perigosos só realmente quando o São Paulo cansou, esgotou ali com a altitude, né? Tudo bem, Calçade? Tudo bem, boa noite. O Bolívar ganhou as 2 do Grêmio. Foi? Não sei como, mas ganhou um 3-2 em casa. Meus amigos, do São Paulo jogou e empatou hoje. Acabou de acabar o jogo, pra falar a verdade, lá na Bolívia, 1-1, com o gol dele, Arboleda, com o cruzamento, se eu não me engano, do Iago, que, ao meu ver, fez uma excelente estreia, o Iago Borducci, jogou muito bem pelo lado esquerdo, me surpreendeu, gostei muito da atuação dele, ao contrário do Buta, que pra mim entrou muito mal do lado direito, mas isso a gente fala depois. São Paulo que fez um jogo até cansar, enquanto teve perna. O São Paulo fez um jogo bem seguro. O Bolívar criou muito pouco. E se o Bolívar jogar o que jogou hoje no Morumbi, toma 2-3 fácil. Pontos negativos hoje, eu não gostei muito da atuação do Caleri. Acho que ele estava muito disperso, praticamente não ganhou bolas. Tudo bem que as bolas não estavam chegando como deveria, mas eu já vi o Caleri em jogos parecidos com atuações melhores. Assim como o Pablo Maia, que também me irrita um pouco, né? O Pablo Maia... Ai, cara, a saída de bola do Pablo Maia é nula. A gente vê o Marcos Antônio completamente sobrecarregado no sistema de criação de saída de bola do São Paulo. Mas aí a gente vai para gratas surpresas. Newton, eu tinha dito isso no vídeo de quando ele chegou, que eu não era muito, e talvez ainda não seja muito a favor da troca do Ferrares pelo Newton. Mas a atuação dele hoje foi bem segura. Bem segura a atuação do Newton. Porém, o que eu imaginava aconteceu. Eu disse aqui, eu não teria dúvidas, ou eu não tinha dúvidas, que o Domingos Duarte ia chegar, pegar a camisa e jogar. E o que o Domingos Duarte jogou hoje não tá escrito. Jogou pra cacete. Parece que ele veste a camisa do São Paulo há 3 anos. Se eu não me engano, com certeza, né? A primeira vez dele atuando na altitude, ele não perdeu uma bola, não perdeu um bote. Na hora de fazer sobra, tava sobrando. Cara, jogou pra cacete o Domingos Duarte. E não sei não, essa briga na zaga aí com o Osório, o Arboleda, o Sabino, acho que vai perder espaço, porque o que o Domingos Duarte jogou, irmão,
não tá escrito. Obviamente é um zagueiro mais veterano, o futebol brasileiro é jogo atrás de jogo, então talvez ele ainda vá pode revezar ali junto com o Osório, junto com qualquer outro da zaga, mas, cara, a atuação dele hoje foi monstruosa, a atuação dele. E aí eu queria saber de você um detalhe, você achou que dava pro Rafael pegar aquela bola? Eu não vou falar que o Rafael falhou, que o Rafael não falhou, mas eu quero que vocês prestem atenção. Se vocês puderem, revejam o gol. Quando o cara chuta a bola, ele literalmente chuta a bola, o Rafael, ele dá um salto para a direita para depois saltar para a esquerda. Pouca gente percebeu isso. Eu não sei se isso é um cacoete, um vício, ou se tecnicamente é um erro fazer isso. Mas se você prestar atenção, quando o cara chuta a bola, não é nem antes dele chutar, o Rafael tá lá saltitando, como se fosse um pênalti. Quando o cara chuta a bola, o Rafael dá um pequeno passo para a direita, a bola já saiu. No ar era efeito. A bola já saiu, ele dá um pequeno passo para a direita, literalmente um pulinho para a direita para depois pular para a esquerda. Falha? Não vou falar que foi falha, mas acho que se ele só corre para a esquerda, acho que dava para ele pegar, até porque ele raspou na bola, né? Então, acho que ele conseguiria defender, mas fez algumas boas defesas assim, no jogo de hoje, assim como fez boa defesa no jogo contra o Grêmio. Eu já disse aqui, eu acho o Rafael um bom goleiro, eu não acho ele um goleiro milagreiro, um goleiro fora de série, mas acho ele um bom goleiro, um goleiro que geralmente não toma gols bobos, mas prestem atenção nesse detalhe, ele dá um pulinho para a direita antes de pular para a esquerda. Como resultado, excelente, uma pena ter tomado o gol do jeito que tomou, né? Eu acho que, tipo assim, se o São Paulo não tomou o gol do jeito que tomou e no final tomou o gol naquela pressão que o Bolívar impôs lá, o São Paulo tomou o gol, eu acho que os jogadores, assim, entenderiam melhor, porque, pô, tá todo mundo cansado, todo mundo morto aqui, os caras jogando bola pra área, a bola acabou entrando. Agora, o gol do jeito que foi, um chute fora da área e tal, daquele jeito, acaba pesando um pouco. O São Paulo se defendeu muito bem. No final ali os caras já estavam extremamente cansados. E normal o São Paulo tomar aquele tipo de pressão. Mas volto a dizer, se o Bolívar mantiver jogar do jeito que jogou hoje aqui no Morumbi, o Bolívar toma um pau. Toma um pau, 2-3-0, tranquilo. E o São Paulo avança para a próxima fase. Vamos ver o que o Dorival vai montar agora, como o time vai se recuperar, né, pro jogo de sábado contra o Coritiba. Enfim, deixa sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu!